Olá. Continuando aqui falando sobre as regras, regra 100. Se um aspecto benéfico que recebe um planeta é seguido imediatamente por outro aspecto benéfico, o bem significado pelo primeiro se realizará certamente e com felicidade. Se é seguido de um aspecto maléfico, o bem primeiro dará lugar ao mal. Dá uma impressão aqui de sequência, né? Primeiro o bem, depois o mal. Aqui o que a gente pode ilustrar aqui, esse Sol fazendo uma aplicação aqui uma aplicação destra, né? Nesse Marte, e indo em direção ao Saturno, indo de mal para pior, né? O que mais aqui a gente pode ver? Essa Vênus aqui tá aflita pro Saturno. Sei lá, essa teoria eu não acho tão interessante assim a aplicação. Mas deu para entender, né? Então, regra 68. Um planeta senhor de uma casa astrológica e ocupando outra, não faz só em razão das significações da casa ocupada e governadas, senão também em razão dos planetas que ocupam as casas que ele governa. Trocando em miúdos aqui, né? Ocupam as casas que ele governa significa que no qual ele é dispositor do planeta. Se aqui a gente já falou da casa que ele ocupa e da casa que ele governa, lógico que na casa que ele governa vai estar algum outro planeta lá, né? De repente deve ser interessante aqui ter essa ideia desse link, né? Aqui, regra 66. Ainda que toda casa possua acidentalmente as significações pertencentes essencialmente à casa oposta, o senhor de uma casa unicamente tem ação sobre significados essenciais de sua casa, e não sobre os acidentais, a menos que se encontre fisicamente nesta ou governe o senhor da casa oposta à sua. Aqui ele fala por exemplo, significado essencial da casa 4. São esses: imóveis, vida privada, família, coisas escondidas, mas algumas vezes aparece coisas relacionadas à casa oposta, que é a casa 10, que são a carreira profissional, reputação, status social, e que ele não exerce ação direta sobre essas coisas da casa oposta, a menos que tenha essas condições aqui, que seria estar localizado na casa oposta, né? No caso aqui, Saturno ele governa a casa 4 e está na casa 10, né? Então ele tem ação no significado essencial da casa oposta. Se ele dominar o senhor da casa oposta à sua, se ele governar o senhor da casa oposta à sua, aqui o Sol ele está na casa 10 e ele domina o senhor, ou melhor, governa, né? O senhor da casa oposta à sua, que é ele, né? Saturno. Aqui a gente vê esses dois casos. Também vê esse caso aqui na Marte, né? Ele está na casa 8 e ele domina ele rege a casa 2. Regra 106. Quando um planeta está situado fora... esqueci um pedaço aqui, cara. Estando situado em sua própria casa, sua ação sobre as significações acidentais desta casa será funesta, porque a casa oposta, que é o ponto de partida destas significações acidentais, constitui seu exílio. Quer dizer que então o Sol, como ele está na própria casa dele, e a casa oposta é o exílio, que é o ponto de partida, e ele odeia essa casa, então não vai ser muito bom, né? As significações disso. Então aqui, regra 106. Quando um planeta situado fora de sua casa celeste, seu aspecto opera de uma maneira mais marcada no sentido das significações da casa astrológica que ele ocupa, que não se relaciona com as casas de onde ele domina. Que a gente pode pegar como exemplo Marte, que o aspecto dele então vai ser mais marcante em relação aos significados da casa 8, né? A casa que ele, e menos marcante nas casas que ele domina.
Voltando aqui essa outra regra aqui, 66, em relação à casa 11, né? Considerado assim uma casa relacionada a coisas boas, né? Amizades, grupos, aquisições e tal. E nesse mapa aqui ela tá, Saturno tá lá, né? E Saturno, apesar de Saturno estar lá, o Sol ele tá numa casa forte, ele domina essa casa 11, né? Aquilo que uma coisa que me faz me lembrar o que pode acontecer em relação a isso é o fato de Saturno estar regendo a casa 4 e aqui ser a oitava casa a partir da casa que ele rege, né? A oitava casa a gente imagina perdas relacionadas a por derivação, né? Derivação é quando você pega uma casa como ponto de partida. No caso eu peguei essa aqui, casa 4, como referência porque Saturno domina essa casa. E considero essa aqui como a casa 1, essa aqui como a casa 2, 3, 4, 5. Aqui, a 5 temática ruim, repetiu na derivação. 6, 7 e 8, que seria uma derivação de perdas, né? Porque quando você vê uma casa 11, uma casa boa, e o seu regente está forte, a gente sempre imagina uma coisa boa, né? Mas tem tanta coisa que ruim cercando ele que não foi suficiente. Regra 34. Todo planeta que possui por si mesmo uma analogia com as coisas significadas pela casa que ele ocupa ou domina, realiza as coisas ou acidentes assim significados, sejam bons ou ruins, sendo a concordância de seu estado celeste ou a contrariedade que ele experimenta. Se sua analogia própria são contrárias às significações da casa, ele impede ou trabalha em maior ou menor grau a realização ou destrói o que ele produz, ou se torna uma fonte de infortúnios. Quer dizer, ele pode até ajudar a conseguir, mas depois vai ficar perturbando com aquilo, né? Ou vai realizar e vai destruir logo em seguida. Nesse caso aqui, eu vejo que Saturno é meio contrário às significações da casa 11, né? Então ele que é a fonte da perturbação aí. Não acho que eu falei foi isso num outro vídeo, né? Ele até quando, por progressão, quando o Sol chega nele, aqui acontece o evento relacionado ao mapa, né? Aqui, regra 36. Um planeta benéfico por natureza, situado na casa astrológica feliz, porém contrariado em se acionar pela natureza do signo sobre o qual encontra, ou atacada por maus aspectos, não realiza as vantagens significadas pela casa, ou ao menos consegue esta realização com dificuldades, ou faz empregando os maus meios, ou limita a aquisição em pequenas quantidades ou em má qualidade. Isso é aquilo que às vezes tem situações na vida que a gente consegue uma coisa, mas, né, pouca quantidade e qualidade ruim, ou consegue, mas dura pouco, né? É inútil a maioria das vezes. Aqui eu acho que aqui dá para exemplificar com Júpiter aqui, né? Ele é um benéfico, ele está fazendo um aspecto aqui com o Júpiter, que também é considerado benéfico. Está numa casa boa, né? Não tem nada de mal nessa casa. E apesar disso ele está no signo, está em detrimento, está no signo que funciona mal e está sendo aspectado por Saturno, né? Então ele tende o que ele pode produzir de bom nessa casa tende a durar pouco ou não ter lá grandes qualidades. Aqui é regra 112. Um planeta solitário, ou seja, sem ligações com nenhum outro aspecto ou conjunção, pressagia qualquer coisa de insólito ou de extraordinário em relação às significações relacionadas com a casa que ele ocupa. Isso me lembra a história da aversão, né? Que um planeta que ele não tem conexão com outros planetas, para mim representa as coisas que vêm inesperadas, né? Então eles associam isso
um evento extraordinário e tal. Planeta, esse termo feral era usado antigamente. Mas é meio difícil você ter um planeta que não tenha contato, tenha um pouco contato com outras coisas do mapa, assim. Esse tipo de posição acho que é mais difícil. Acho que é mais interessante em relação a isso é ver um planeta em aversão mesmo, né? Em quincúncio, que é posição que é um aspecto que ele é considerado menor modernamente e que antigamente não era considerado um aspecto. Na verdade, você tem que ter coisas para ilustrar todas as situações da vida, né? Então, acho que o quincúncio representaria bem essa história de coisas extraordinárias. Então é isso aí. Depois eu continuo com outro mapa aí. Algumas regras de interpretação. Tchau, tchau.